Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos, amém? Hoje, mais um dia, estamos reunidos aqui. Eu gosto de refrisar, hein? Mesmo distante, né, nós estamos perto, nós estamos juntos e unidos. Que Deus possa continuar abençoando a nossa igreja e continuar abençoando você que está aí, né? E a todos nós que fazemos esse momento aqui, que é dedicado a Deus, hein? Somente tudo aqui para Ele. Inclusive, falando em dedicar toda a nossa vida para Ele, nós vamos ler um versículo aqui hoje, então, que se encontra em Atos 17, 28. Bem rapidinho, vou nem projetar na tela porque é muito rápido. Você pode escutar aí e refletir junto comigo. Atos 17, 28, e diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também algum dos vossos poetas tem dito, porque também somos sua descendência. Tudo que nós fizermos, amém, né? Deus abençoe a palavra dele, a gente não pode esquecer disso. Mas tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, então, que sejam para Cristo. E é por causa dele que estamos aqui, então por que nós não podemos dedicar tudo que nós somos a ele, não é mesmo? Então nossa existência, nossas ações, tudo que nós até pensarmos, claro que é muito difícil a gente fazer isso, né? Pensar tudo que a gente pensar, a gente dedicar a Deus, tudo que a gente falar, até porque a gente faz muita coisa errada. Mas até onde a gente consegue, no máximo do nosso esforço, que nós possamos dedicar nossa vida a Ele. Porque nele nós nos movemos e existimos. Amém? Então que Deus possa te abençoar e que você possa continuar nos caminhos de Deus. Esse é o desejo dele para nós e também de coração é o desejo que eu tenho para você. E para mim, que nós possamos continuar nos caminhos do Senhor. Amém? Então vamos louvar a Deus e logo em seguida a gente faz uma oração para entrar com a palavra. Então, irmãos, esse é o nosso momento de louvor, onde nós vamos dedicar a nossa adoração a Deus através das músicas. Amém? Então vamos cantar porque é muito bom estarmos aqui hoje. Nós estamos perto da data, de uma das datas mais importantes da história da humanidade, que é o nascimento de Cristo. Então vamos começar bem alegres e dizendo, né, como é bom estarmos aqui hoje, né, próximo uns dos outros em comunhão com os irmãos. Amém? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. E tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Deus
venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Então, grande é o Senhor e digno de louvor. Ele é tão digno de louvor que nós temos que adorá-lo, né? Independente de como seja, através da música, através da oração, através de atitudes, que nós possamos sempre continuar dando louvor a Deus, né? Digno de todas as coisas e o nosso Criador e Salvador. Amém? Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha teu reino sobre nós. Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha teu reino sobre nós. Grande é tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Grande é tua misericórdia, grande é teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Contigo eu dançarei, a ti eu cantarei. Beijarei teus pés, meu amado. Grande, grande é o Senhor, digno de louvor. Venha teu reino sobre nós. Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha teu reino sobre nós. Grande é tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Grande é tua misericórdia, grande é teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Contigo eu dançarei, a ti eu cantarei. Beijarei teus pés, meu amado. Contigo eu dançarei, a ti eu cantarei. Beijarei teus pés, meu amado.
teus pés, meu amado. Amém. Contigo sempre estaremos e nós nunca te abandonaremos, Deus. Nós passamos por tanta coisa esse ano, né? Que nós talvez não tenhamos tantas coisas boas para lembrar. Porém, só o milagre de estarmos aqui hoje é uma prova de que nós chegamos até aqui com a presença de Deus. Que Deus possa encher a nossa boca de alegria e a nossa língua de júbilo. Que nós possamos continuar sempre louvando a Deus, independente da situação que a gente estiver. E possamos sempre lembrar das melhores coisas. Pode parecer clichê, pode parecer bobeira, mas não é. Se estamos aqui hoje, é por causa, somente, exclusivamente, da graça de Deus. Amém? Lembra que uma vez o Senhor nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar, com muito trabalho aguardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. E a nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. Para pa pararara, 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 para pa pararara. Lembra que uma vez o Senhor nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar, com muito trabalho aguardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel, que mais uma vez foi fiel. E a nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo. E em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. E a nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Para pa pararara, 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 para pa pararara. Amém. Então vamos orar, irmãos. Oremos. Deus, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, Senhor. Obrigado pelas músicas aqui cantadas, que possam ter tocado os nossos corações e que o Senhor possa continuar abençoando a tua igreja, Deus. Muito obrigado pela vida do pastor Zenildo também, que tem conduzido a nossa igreja juntamente com o Senhor. Que ele continue sendo essa pessoa boa, esse pastor bom, essa pessoa que nos conduz, que nos ensina a palavra através de Ti, Deus. Que o Senhor possa continuar usando o Teu servo e que nesse momento agora que Ele for passar essa palavra para nós, que o Senhor possa também continuar usando Ele. E que essa palavra venha servir de inspiração nos nossos corações e de alegria, Deus, para que nós possamos ter esperança para continuar fazendo a Tua obra. Isso é o que nós te pedimos
em nome de Jesus. Amém. Vivemos momentos muito ricos na história da humanidade, de maneira muito específica na história do cristianismo. Estamos falando do Natal de Jesus Cristo, do nascimento do Filho de Deus encarnado na história humana. E esses tempos que antecedem a chegada do Natal, nós atribuímos como tempos de advento, que são tempos e momentos de expectativa dentro da tradição cristã, e mais do que na tradição, são momentos em que a gente relembra como Deus se acerca, como Ele se aproxima, como Ele chega, adentra a história humana. Então, esses tempos de advento, eles nos mostram que Deus é aquele que sempre vem, aquele que, com seu olhar misericordioso e de amor, se interessa pela humanidade, porque são todos criação de suas mãos, e sobre esse cuidado divino, os humanos podem esperar que em todos os momentos Deus intervém, age, modifica e produz justiça no interior de cada sociedade, no interior de cada ser humano. O texto da meditação de hoje, que eu quero lhe convidar, se encontra em Zacarias, o profeta Zacarias capítulo 9, versículos 9 ao 17, que fala justamente num desses momentos no qual o povo de Deus experimentava uma expectativa. Zacarias capítulo 9, versículo 9 ao 17, que diz dessa maneira: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Porque para mim curvei Judá como um arco, e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como o relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho, encher-se-ão como bacias do sacrifício, e ficarão ensopados como os cantos do altar. O Senhor seu Deus naquele dia os salvará como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande a sua formosura! O cereal
fará florescer os jovens, e o vinho as donzelas. Este texto do profeta Zacarias refere-se a um momento, o ano de 332 a.C. Fala de uma invasão através do grande, o Alexandre Magno. Ele se apodera das cidades circunvizinhas de Israel e ele então será visto como alguém que também vai promover o juízo de Deus sobre os outros povos, sobre as outras nações, e ao libertarem esses povos também viriam usufruir da bondade, da graça de Deus como um povo livre. Ao final de contas, o profeta Zacarias quer, nesta profecia, apontar para alguém que viria no futuro. Aquele que é o Messias enviado de Deus. E nesse sentido, Zacarias está apontando que um povo que neste momento sofria as dores em ver as invasões, em ver um cenário de destruição, em ver um cenário onde parecia que não haveria possibilidades de uma renovação, de uma transformação, de uma ação divina na história, o profeta Zacarias convida os seus ouvintes a uma tomada de decisão que nasce a partir de dentro. Aliás, quando todos nós somos marcados por expectativas de cenários, somos marcados num contexto onde os cenários são cenários de desolação, o nosso coração é convidado a despertar dentro de nós aquilo que nos dá esperança. E não é uma esperança alienante, uma esperança que faz com que a gente seja anestesiado e não veja os problemas que estão à nossa volta e ao nosso redor. Não. Sempre que estamos num contexto de desolação, nós somos convidados a rememorar aquele e a história daquele que vem. É isso que o profeta Zacarias está convidando aos seus ouvintes, a fazer uma revisitação no seu interior, a uma rememoração daquilo que faz com que eles experimentem a alegria de ver o que Deus há de fazer no futuro. Estamos próximos do Natal. Ao mesmo tempo em que a expectativa do Natal chega aos nossos corações, aliás, esse é um tempo que em todos os anos famílias se reúnem, há confraternizações, há lembranças e celebrações de vitórias, há reconciliações e reconsiderações dos caminhos. Nesse tempo natalino sempre existe a possibilidade da gente rever e ver a bondade de Deus, rever aquilo que nós podemos experimentar dessa bondade nos nossos caminhos diários e cotidianos. Então o Natal é essa oportunidade, mas que talvez por conta desse tempo de pandemia, há nos corações uma espécie de falta de esperança, de falta de expectativa. Há muitos que estão comemorando esse Natal, muitas vezes até com um clima, digamos assim, de velório, de perda. E isso faz com que corações muitas vezes deixem de ter o brilho do que significa o Natal. Já falamos em outro momento que o Natal, mais do que uma ocasião de data em que se celebra o nascimento do Filho de Deus, mais do que um fato, o Natal é um fator que promove, que impulsiona a cada um daqueles que meditam nesse tempo. Esse fator faz com que a gente possa entender um pouco mais de quem Deus é, de quem o ser humano é e do que esse ser humano pode se tornar a partir dessa reflexão que o Natal pode promover.
o texto de Zacarias, ele despertando o coração e no coração das pessoas a esperança, Zacarias começa dizendo no versículo 9: alegra-te muito, ó filha de Sião. Às vezes a gente poderia pensar, mas como podemos alegrar em contextos em que muitas vezes é tomado pelas dores, pela ausência, pelo distanciamento social? Como podemos nos alegrar em situações como estas? É por isso que o convite à alegria do Evangelho é o convite a esse borbulhar, esse pulsar dentro de nós. É um convite que nasce do próprio Deus, mas que é algo que é dado pelo próprio Deus dentro dos seres humanos. A alegria do Evangelho é um brotar da esperança. A esperança pode ser desenvolvida no coração na medida em que a gente vai lembrando das promessas. Por isso que o convite aqui, alegra-te, não é uma forçação daquilo que as pessoas podem ser como humanos. Não. O que Deus está convidando aqui, esse alegrar, é retomem a esperança que foi plantada no seu coração, nos seus corações. Retomem a esperança que foi plantada, semeada nos seus corações. A esperança que foi plantada no coração desses contemporâneos de Zacarias era a esperança daquele que viria, daquele que transformaria, que livraria o povo das situações às quais eles estavam vivendo. A esperança que nós podemos experimentar hoje é a esperança naquele que já veio e naquele que virá. Por isso, alegrar ou alegra-te, alegrar o coração nesse tempo natalino é recobrar a esperança nos nossos corações. E o texto continua no versículo 9, Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei. Que características esse rei prometido, essa promessa de alguém que viria restaurar, quais são as características dele? Diz o texto aqui, no versículo 9. Ele é justo e ele é salvador. Justo, porque todos os reis humanos, por mais que tenham agido nas melhores intenções que possam ter nos seus corações, em algum momento pode ter lhes fugido o senso de justiça. Porque no coração humano procedem muitas coisas. E o rei, na sua condição humana, mesmo nas melhores das intenções, ele ainda comete as faltas e os erros e pode ser acometido com injustiças. Só que esse rei que é prometido aqui, que é o Filho de Deus que viria a nascer, diz o texto que ele é um rei justo. A justiça estaria sendo expressa nos seus atos. E nós vimos isso nos gestos e palavras de Jesus. Em tudo que Jesus promoveu, viveu, experimentou, pregou, anunciou, em tudo que Jesus fez de gestos e palavras para com as pessoas que estavam no seu entorno, à sua volta, e todas as pessoas que com ele relacionavam, os seus gestos foram marcados por justiça. Justiça que se estende aos dias de hoje, porque essa justiça de Deus manifestada em Jesus é que faz com que os seres humanos possam descansar e terem a certeza de que são aceitos por Deus. Na história humana, a história humana, poderíamos dizer assim, que é a história da tentativa de muitas pessoas em querer ser aceito. Em querer ser aceito na sociedade, querer ser aceito na família, querer ser aceito na religião, querer ser aceito por aqueles que circundam, próximos a você, ser aceito pelo seu cônjuge, ser aceito pelo seu filho, ser aceito por
por todos que possam, de alguma maneira, dar para a gente um significado de que estamos sendo acolhidos. Então a história humana e tudo o que se faz é uma tentativa de se sentir bem e ser aceito. O rei que é justo, que é anunciado aqui por Zacarias, é um rei que, por causa da justiça de Deus, nos aceita. Nos aceita como nós somos. Vou repetir isso aqui, porque no Natal de Jesus nós precisamos compreender isso, gravar isto em nosso coração e levar para toda a nossa vida. O Natal mostra que Deus nos aceita como nós somos. O Natal mostra a graça de Deus sendo manifesta. O Natal mostra que nenhuma ação humana é capaz de nos transformar por nossas forças para sermos aceitos diante de Deus. Muitas pessoas estão hoje lutando consigo mesmas, lutando com o mundo para tentarem serem aceitas por Deus. Esse rei que é justo, esse rei que é salvador, ele nos aceita na condição que nós estamos, para nos elevar, para nos colocar dentro daquilo que foi vontade e é vontade de Deus para nós. Mas Ele que nos aceita é o mesmo que há de produzir nos nossos corações a verdadeira transformação para que nós possamos ser verdadeiramente felizes e viver verdadeiramente essa vida de Deus. Não há nenhuma ação e nenhum gesto humano capaz de nos fazermos ser aceitos por Deus. Somos aceitos por Deus por causa do amor dele. Isso é graça. O profeta fala então que este que virá é justo e salvador. Segunda coisa, que ele também é humilde. Aquele que vem em humildade não se confunde com aqueles que se apresentam como salvadores em que arrebanham multidões. Nós temos salvadores em todas as esferas aí do mundo. Nós temos salvadores na política, nós temos salvadores nas cidades, nós temos salvadores em muitos aspectos. Pessoas que se colocam na condição de salvadores. Eu vou salvar você. O texto aqui diz que este salvador aqui, ele não se apresenta com holofotes. Ele não se apresenta como alguém que vem em nome de Deus. Ele vem em humildade. Ele nasce nos lugares menos esperados do ser humano. Ele reluz onde os seres humanos menos esperam. E não é à toa que Jesus Cristo nasce na periferia do mundo, na Galileia. Ele nasce na periferia da história, porque o seu nascimento não está dentro dos palácios. O seu nascimento está na margem. É o Deus que surpreende, é o Deus que se mostra onde as conveniências humanas não estão. As conveniências humanas precisam de muitos acordos para que as pessoas possam ser aceitas. Esse rei que Zacarias aqui descreve, ele é aquele que, além de ser justo e salvador, ele é humilde. Esse que é humilde, ele encontra e se identifica com todos aqueles que têm a humildade no seu coração. Todos aqueles que reconhecem que Deus de fato é por eles. Todos aqueles que sabem que, embora o mundo, os governos, embora as autoridades, as leis, embora a economia, os mercados possam fazer com que as pessoas sejam colocadas à margem e na periferia, esse que é humilde, que nasceu em humildade, ele que viveu em humildade, ele se identifica com todos aqueles que estão com seus corações voltados para Deus em humildade. Diz o texto também que ele viria montado num jumentinho,
Foi o que aconteceu na história de Jesus. Ele não veio em um carro, se pudéssemos dizer assim, de marca, né? Nas carruagens imperiais. Ele não desfilou com as pompas de um grande rei. Jesus veio naquilo que poderíamos dizer no transporte mais humilde, ou em um dos transportes mais humildes de seu tempo, que foi montado num jumento. Mais uma forma de demonstração de que Deus se identifica com a humildade. Deus se identifica com aqueles que são humildes. Por isso que no domingo passado, quando nós lemos as bem-aventuranças, o próprio Jesus falou: bem-aventurado os humildes, os mansos e humildes, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é para quem carrega a humildade dentro do seu coração. No versículo 12 de Zacarias 9, temos aqui um convite. E esse convite é para todos aqueles que estão com expectativas no coração. E eu perguntaria para você nesta noite, nesse momento de reflexão: quais são as suas expectativas? Ou melhor, quais são as suas não expectativas? Porque pode acontecer que o coração de muitas pessoas vivam esse tempo com a ausência de expectativas. Vou chamar expectativas aqui de esperança. Como anda o nível de esperança no seu coração? Ou poderíamos dizer, há esperança ou há desespero no coração? Não é fácil esse tempo que a gente vive. Mas o convite do profeta é para que a gente faça esse mergulho no nosso interior. Esse mergulho em que a gente possa compreender o que é de mais profundo que foi manifestado na história humana, o que é de mais profundo que veio da parte de Deus, o que é testemunhado nas Escrituras, o que é testemunhado na história dos homens. Essa bondade, essa misericórdia, esse trato de Deus para com os seres humanos é que nós somos convidados a pensar nesse dia, nesses tempos de advento do Natal. O versículo 12 de Zacarias 9 está pedindo, está convocando, está chamando a um retorno. Por isso que diz: voltai à fortaleza. Voltai a esse castelo onde mora a segurança humana. Voltai a esse espaço onde os seres humanos possam se sentir bem. Voltai a essa confiança absoluta em Deus. Voltai a apostar todas as suas fichas não naquilo que é feito pelos seres humanos, mas que pode ser um projeto falível. Tem muita gente apostando as fichas em um projeto político, apostando as fichas em uma personalidade, apostando as fichas em um ser humano como alguém que possa fazer e realizar as esperanças que tem no coração das pessoas. O convite aqui é voltar à fortaleza, voltar àquele que de fato pode promover na vida e nos corações humanos a verdadeira segurança. Coração inseguro, coração amedrontado, é convidado a despertar essa promessa que foi feita há muitos séculos atrás e que se realizou em Jesus. Voltar à fortaleza é despertar a alegria, é despertar a esperança, é despertar a confiança, é despertar o desejo de viver para Deus e confiar na sua justiça. Você confia na justiça de Deus? Você confia na segurança que Deus pode trazer para a vida humana? É muito lindo quando a gente ouve do apóstolo Paulo,
quando ele fala sobre o amor de Deus. Ele fala: nada pode nos separar do amor de Deus. Perigo, espada, fome, nudez, espada e perigos, morte, fome, nada pode nos separar do amor de Deus. E o apóstolo Paulo ainda diz: eu estou bem certo. Eu estou bem certo. Voltar à fortaleza é estar bem certo. Bem certo de que Deus é justo e de que Deus mantém a sua justiça sobre a vida dos seres humanos. Essa segurança nos livra das ansiedades, nos livra da crise do futuro. Muita gente está deixando de viver esse presente que Deus está dando por causa de um futuro que ainda não aconteceu. Voltar à fortaleza é experimentar a graça, o amor, a segurança de Deus nesse tempo presente por meio da confiança. Você confia na justiça de Deus? Está disposto a se lançar nesta fortaleza, nesse tempo de advento, nesse tempo natalino? É esse o convite. É esse o convite que o profeta, como boca de Deus, faz aos de seu tempo e a cada um de nós nesse dia, nesta noite. Voltai à fortaleza, vocês que estão presos de esperança. Vocês que estão desejosos de ver uma transformação no mundo e uma transformação na sua vida pessoal. Vocês que estão desejosos de ver uma alteração nos rumos da vida, nos rumos dos seus caminhos. Volte a essa fortaleza. Volte a essa fortaleza. Voltar à fortaleza é voltar a refletir sobre essa bondade de Deus dentro de nós, que nos convida a experimentar essa verdadeira alegria do Natal, que é ser visitado por Deus, que é saber que Deus nos salva, que Deus, na sua humildade, se identifica conosco, que Deus, na sua humildade, nos convida a adentrarmos nesta fortaleza. Como está o seu coração nessa noite? O convite aqui é para aqueles que estão presos de esperança. Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos de vida? O que tem alimentado o seu coração nesses dias? A palavra de Deus nos convida a voltar à fortaleza, voltar a essa fonte segura, a dedicar a confiança absoluta neste que é justo e que faz com que a sua justiça se expresse em cuidado sobre nós. Diz o final do versículo 12: vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. O que é essa restituição em dobro? Todas as vezes que nós nos retornamos para esse castelo e para essa fortaleza, Deus, com a sua graça, se manifesta sobre nós, trazendo esperança, alegria, despertando em nós a vontade pela vida. Ele se manifesta em nós trazendo significado. Não vivemos no mundo somente para trabalhar, comer e dormir. Existe algo muito maior do que trabalhar, comer e dormir. São questões muito importantes, esses três, mas existe algo muito mais profundo para o ser humano do que trabalhar, comer e dormir. E é isso que o profeta está convidando. Voltem à fortaleza. Fuja das distrações da vida. Fuja dos caminhos que fazem com que a sua vida tenha perdido significado. O Natal, então, é esse tempo de voltarmos à fortaleza. Este é o convite
estendido a mim, a você e a todos quantos queiram experimentar este Natal em profundidade. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vai começar o brilho no ar, que festa tão linda você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Estrelas do céu a cintilar, cores do ar vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Natal é alegria, é Jesus no coração. Por isso noite e dia vou cantando essa canção. Os estrelas do céu a cintilar, cores no ar vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus o Salvador. Estamos chegando aqui a esse momento final desse nosso encontro e nós queríamos desejar um pouco antecipado, né? Daqui a alguns dias, nós vamos comemorar o Natal. E eu queria, juntamente com os meus irmãos da PIB Palmeiras e em comunhão com todos os irmãos da PIB Palmeiras, desejar um Feliz Natal, um Natal feliz, que a esperança do Senhor possa tomar o nosso coração. Esse convite de voltar à fortaleza, que ele seja marcante no nosso coração nesse Natal. Que seja um Natal, de fato, feliz. Feliz independente das circunstâncias, do que se passa no mundo e do que se passa conosco. Que seja um Natal de libertação do nosso ser, para vivermos a verdadeira vida abundante do Senhor. Quero convidá-lo a orar comigo nesta hora. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, por esse culto, por este encontro, por estes momentos aqui de um desfrutar daquilo que o Senhor mesmo plantou na história humana, que foi o nascimento de Jesus, a história de Jesus, o evento Cristo sendo disseminado nos corações e na história humana. Agradecemos ao Senhor pelo Natal, agradecemos porque em Jesus o Senhor disse um sim para a humanidade. O Senhor em Jesus demonstrou de maneira mais plena que os seres humanos e para os seres humanos existe uma resposta, e a resposta é a própria vida de Jesus em nós. Obrigado, Senhor, por essa noite, por este encontro. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Leve a esperança que é leve.